nesse momento, que principalmente, mais do que jogar bem, mais do que um jogo maravilhoso, mais do que criar 30 oportunidades, mais do que criar 40, mais do que fazer você pressionar o adversário, mais do que tudo, o Vasco precisa vencer. Vencer para não entrar novamente na zona de rebaixamento. E mais uma vez, o fantasma, essa situação caótica, essa situação traumatizante que o torcedor do Vasco viveu nos últimos 15, 20 anos, podemos colocar assim, volte à tona. E com o que se vê em campo, com a fragilidade dessa equipe, com a quantidade de erros que não se mostram nem um pouco corrigíveis, com as insistências, com as teimosias, com os desempenhos dos atletas também, cara, é muito difícil você não enxergar um futuro onde o Vasco não vai entrar na zona de rebaixamento. Já pode entrar daqui que está num ciclo vicioso. Joga bem em determinados momentos, em determinados minutos, controla a partida. Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo ok, fez o Mirassol, que é uma equipe muito consistente, uma equipe muito bem organizada, errar em alguns momentos, só que o Vasco nunca pune o adversário. O Vasco não consegue fazer isso. E aí, no segundo tempo, volta a ser o Vasco que a gente já esperava. Uma equipe que constrói, que cria, que tenta e que não é efetiva. No segundo tempo, o que, que aparece? O ciclo repetitivo. Erros individuais, erros que acarretam em gols dos adversários e erros que, obviamente, custam o resultado para o Cruz Maltino, custam pontos e custam um Vasco deprimente. Assim tem sido o Vasco. Deprimente. E troca técnico, muda jogador, mexe no time e o resultado tem sido sempre o mesmo. Uma depressão que causa no torcedor o quão frágil é esse grupo. Você quer que eu te dê um retrato do quão frágil é esse grupo? Um retrato de como essa equipe ela é muito fraca mentalmente, ela é muito fraca no quesito consistência, que é o que faz uma equipe ganhar ou não o jogo? Hoje, o segundo tempo do Lucas Piton, ofensivamente, ele estava sendo primoroso. Assim que o Mirassol abriu 2-0, o Lucas Piton conseguiu, em dois cruzamentos, fazer o Vasco voltar para a partida em 4 minutos. Não só ele, como o Pumita, que fez um dos gols e também deu assistência para o outro gol do Verratti. O Vasco consegue empatar a partida. 2-2 na casa do adversário. Mesmo depois de ter que escalar essa montanha, de ter tido dois erros individuais, duas falhas individuais, uma falha do Daniel Fusato e também a outra falha do Lemos, que acabou errando um passe de uma forma infantil, digamos assim, para não dizer outra coisa. E o Vasco tomou 2-0, se recuperou, empatou a partida. E aí, sabe de onde sai o terceiro gol do Mirassol? Uma falha do Lucas Piton, em que ele não consegue combater o adversário, e a outra falha do Pumita Rodrigues, que não consegue saber quem ele vai marcar ali dentro da área, e não só dele, né? Uma falha do sistema defensivo inteiro, do João Vitor, do Lemos e quem mais estivesse ali naquela situação. Na verdade, o Lemos já tinha saído, foi o Jair, mas o Vasco já estava bagunçado, o Thiago Mendes ali também já bagunçado, e aí o Pumita não consegue acompanhar. Ou seja, os dois jogadores que recolocaram o Vasco no jogo, que foram muito bem ofensivamente, foram os mesmos dois jogadores que acabaram comprometendo e sendo o retrato do Vasco no terceiro gol. Mas contra o Ceará fora de casa, ele entrega 2 gols para o Ceará. O Hugo Moura, no jogo que o Vasco faz em casa, e que talvez tenha sido a melhor apresentação do Carille, à frente do Vasco, digamos assim, na consistência do resultado, o Hugo Moura, ele faz um gol contra, de um escanteio, que se fosse a favor, ele não ia conseguir cabecear no gol, mas ele cabeceou contra. Compreende? O jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, vocês vão se lembrar. O Vasco toma um gol de um Palmeiras que é forte, que era o líder do campeonato, inclusive, mas que o Vasco estava fazendo um jogo competitivo. Toma um gol de saída de bola. Hugo Moura, errando a saída de bola. Quem vai ter o homem surpresa, justamente porque você joga no futebol hoje, em que você geralmente está com o adversário que está sem a bola, joga em duas linhas baixas. Então você precisa de um desencaixe, você precisa de um jogador diferente, às vezes um chute de fora da área, às vezes um passe diferente do volante, o volante pisando dentro da área. Você precisa desse cara. O volante hoje é essencial. Para mim, é a posição mais importante do futebol. E quando você olha um time de Série A que tem o Hugo Moura como seu primeiro volante e para jogar ainda com bola, para propor jogo, para criar oportunidades, cara, é um negócio cansativo, porque ele é um jogador extremamente limitado.
Ele tecnicamente é muito fraco. E eu tô falando isso, cara, repito, nada contra o Hugo Moura, absolutamente nada. Mas ele é um jogador fraco, tecnicamente. É um jogador que não contribui em nada ofensivamente para o Vasco e um Vasco que propõe jogo. Então, o que eu venho dizendo aqui é o seguinte: o Hugo Moura perde uma chance claríssima para o Vasco da Gama no primeiro tempo. Ele é um jogador que, quando ele pega na bola, ele não tem domínio orientado, ele não tenta achar um passe diferente, ele raramente faz uma virada de jogo que seja efetiva mesmo. Ainda mais nesse estilo do Diniz. Se ele toca muito para o lado, ele é um cara que está tocando mais ainda. Mais ainda porque o Diniz gosta dessa aproximação. Mas ele não é um cara diferente para poder achar um passe diferente, para poder ter a ousadia de jogar diferente. Ele é um jogador limitadíssimo. Me impressiona o Diniz, Fernando Diniz, que é adepto do jogo bonito, que é adepto do esporte bem jogado, ficar insistindo em Hugo Moura. E ainda bem que talvez ele tenha percebido isso, porque ele tira o Hugo Moura no intervalo. Ele chega atrasado. Fora a intensidade que ele tem, que não tem condições. Aliado a isso, eu ainda tenho que ver o Fernando Diniz insistindo em teimosia de João Vitor, que é um jogador que passa 90 minutos, o torcedor do Vasco, assim, ó, desculpa a expressão, galera, com o cu na mão. Porque sabe que a qualquer momento ele pode botar uma partida a perder. Esse é o João Vitor. E o Fernando Diniz continua insistindo nele. Já passou do desrespeito. Já passou, é deboche. O João Vitor, eu vou te falar, hein? Eu vou falar um negócio aqui que vai ter muita gente discordando. O João Vitor fez pênalti hoje no atacante do Mirassol. É que o Wilton Pereira Sampaio é um juiz que ele é mais rigoroso. Se é um juiz menos rigoroso, que quisesse marcar o pênalti que o João Vitor fez ali, puxando o atacante do Mirassol, ele colocaria o jogo do Vasco a perder. Se a gente está falando aqui do Hugo Moura, se a gente está falando aqui do João Vitor, é porque o técnico está escalando, cara. É porque o técnico está insistindo. Sabe? Assim como ele tem insistido em, por exemplo, por que o Luiz Gustavo não estava no banco hoje? De novo. De novo. Por que o Leandrinho não é banco e o Vitor Luiz é? Por quê? Por que o Alex Teixeira vai para o banco todos os jogos, mas o Estrela é retirado do banco? Cadê a molecada da base? Ah, o GB tá machucado. Ok. Mas cadê? Por que o Elder não tem uma chance? Eu espero que o Cauã Barros voltando agora, eu espero muito que o Fernando Diniz comece a utilizar o garoto. Eu espero muito que o Fernando Diniz comece a utilizar o garoto. Eu espero muito que no próximo jogo ele coloque o Thiago Mendes de primeiro volante. Ou até mesmo o Jair, que entrou bem hoje, tá? Entrou bem hoje. Apesar de tudo, talvez eu nem colocaria o Jair nesse jogo, que era um jogo de intensidade de transição. Mas ele entrou bem o suficiente para conseguir fazer pelo menos o jogo do Vasco andar. Coisa que o Hugo Moura é incapaz de fazer. Primeiro ponto, e mais importante aqui, mais importante, esse recado fica claro. Já coloquei no Twitter, tô falando aqui, já falei com o que eu tinha que falar, já falei tudo. Diretoria do Vasco, presidente Pedrinho, diretores, Admar, Carlos Amodeu e quem mais estiver lá. Se vocês não contratarem um zagueiro de alto nível, quando eu digo isso, gente, não é, meu Deus do céu, Sérgio Ramos, não é isso. É um zagueiro seguro. Se o maior investimento do Vasco na janela não for em um zagueiro, o Vasco vai estar cometendo um erro grave. Porque o maior problema do Vasco se chama sistema defensivo. É um time vulnerável, é um time que é um bingo. A qualquer momento você tem a sensação de que aqueles zagueiros podem falhar e podem entregar o jogo. E aí não adianta construir igual um louco lá na frente se a destruição vem muito mais rápido. Compreende? Então, assim, se a diretoria não contratar um zagueiro para acertar essa zaga, um zagueiro que passe confiança, e vou falar aqui, hein? Já dei esse exemplo e vou dar de novo. Muito parecido com o que aconteceu com o Medel lá em 2023. A zaga era Maicon e Léo Pelé, uma zaga que falhava o tempo inteiro. O Medel chegou e o Medel resolveu a situação do Vasco. Trazer segurança para o torcedor, trazer segurança para esse sistema defensivo, o Vasco vai cair. Se o Vasco não contratar um ponta, reserva, que possa... Reserva não, perdão. Titular, que possa atuar nas duas pontas e ajudar o Vasco
a fazer mais gols, a ser mais efetivo, o Vasco vai cair. E digo mais, esses dois, eles são indispensáveis. Eles são imprescindíveis. Imprescindíveis. Mas tem que contratar um meia reserva, já que não se confia no Garré, e tem que contratar um centroavante reserva também, que erra todo jogo. Cadeia cativa no time. Eu nunca vi isso. Eu sempre falo isso. Se eu errasse tanto no meu trabalho, meu camarada, eu estava demitido. Eu não ia trabalhar no SBT, eu não ia trabalhar na Cazé, e eu não ia ter metade da credibilidade que eu tenho com vocês. Eu nunca vi isso. De verdade. E assim, já passou do momento da diretoria chegar no Diniz, preserva. Diniz, esse cara não pode mais jogar. Ah, Pedro, você tá falando para interferir em escalação? Não, nem interferir em escalação. É ter diálogo. Calma, gente. Vem aí a aposta colombiana de quase 50 milhões para nos salvar. Pedrinho tem um plano. Kelvin, isso aí é o que o pessoal tá falando, né? A minha informação sobre esse assunto é de que não chega a esse valor, tá? A minha informação sobre esse assunto é de que o Vasco vai pagar cerca de... vai pagar isso se concretizar. Porque a informação que eu tenho é que nem concretizado tá ainda. Mas o que eu soube é que o Vasco vai pagar um valor pelo empréstimo, cerca de 600 mil euros, e mais 3,2 milhões de euros como obrigação de compra no ano que vem, por 70% do Carlos Gomes. Isso, repito, é a informação que eu tenho e é o que eu ouvi. E, mais uma vez repetindo, não quer dizer que está certo. O Carlos Gomes ainda tinha, Carlos Andrés Gomes, né? Ainda tinha algumas dúvidas de voltar para a América do Sul. Eu vi que uma galera disse que já estava encaminhada, até mesmo o L'Equipe, que é um grande jornal lá da França, mas a informação que eu tenho é que ainda não está fechado, tá? A informação que eu tenho é essa, não está fechado ainda, e esses valores que 7 milhões, 8 milhões de euros, eu não tenho essa informação, sinceramente. Se a minha tá correta ou não, é outra história, mas eu acho que 7, 8 milhões de euros, o Vasco, que eu saiba, não vai pagar isso, não. Que eu saiba. E sim, assim, solução, acho que ele não é solução. Mas o que eu vi do jogador é que é mais uma aposta. Isso é inevitável. O mercado é inflacionado, ainda mais o mercado de pontas. Ele tem apenas 22 anos. Ele foi muito bem no Milionários, o que eu não acho difícil. Você ir bem no futebol colombiano. Mas ele sai daqui como um jogador promissor, digamos assim. Ele vai para a MLS e lá sim ele vai muito bem. Mesmo não sendo um campeonato de alto nível, ele vai bem na MLS. E aí ele chega ao Rennes da França, que é uma equipe tradicional, podemos colocar assim, e não consegue ir tão bem também. Sofreu com algumas lesões, mas não consegue ir tão bem. Porém, 22 anos, se você faz um investimento nesse sentido, você tem ainda um poder de revenda, uma capacidade para renegociar. Se ele vai resolver ou não, cara, eu não sei. Mas as características dele, pelo menos pelo que eu vi, são características que o Vasco precisa. Que é força, velocidade, a potência do 1 contra 1, é a tentativa. Espero que ele tente e acerte mais do que ele erre. Mas se esse jogador realmente vier, é muito mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Mas eu vou além, cara. Eu vou além. A necessidade do Vasco nessa posição, ela é muito clara. Ela é muito óbvia. Mas eu não quero que o Vasco ache que o grande problema da equipe é a parte ofensiva. O problema do Vasco, gente, não é só a parte ofensiva. Não é exclusivamente ou prioritariamente a parte ofensiva. O Vasco faz gol, cara. O Vasco, mesmo tendo muita dificuldade, o Vasco consegue criar oportunidades. O problema do Vasco é defensivo. O maior problema do Vasco é defensivo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. O Vasco precisa concentrar suas forças para trazer um zagueiro de nível alto. Um zagueiro que vai resolver os problemas. Porque se você começa a ter um time consistente lá atrás, com a quantidade de chances que o Vasco cria, você vai conseguir vencer os jogos. O problema é que o Vasco está sempre errando e entregando gol para o adversário. E aí você viu nesse momento todas as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo Vasco da Gama 2, Mirassol 3 pelo Campeonato Brasileiro. Uma situação bastante complicada porque o Vasco não tem perspectiva de reforços, o Vasco não vem jogando aquilo que a torcida espera, sempre falhando,
né? Tenta até criar umas chances ofensivas, mas defensivamente é muito frágil. Hoje, por exemplo, teve o lance do Maurício Lemos, deu um passe errado e o Vasco acabou tomando gol, o Fuzato falhando também, ou seja, o Vasco não tem um goleiro reserva confiável. É uma situação bastante complicada que o Vasco, se continuar assim, corre um sério risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!